tratando da ação civil pública, como eu tinha mencionado. Já abordamos a ação popular. Em outro momento já tínhamos falado da ação civil pública. Por que eu tenho que trazer a ação civil pública aqui, né? Para estabelecer esse paralelo, né? Essa relação. E aí essa ação civil pública vem a configurar o quê? Um meio de efetivação de normas constitucionais na defesa de direitos fundamentais. Então, o quê? Um meio de efetivação de normas constitucionais na defesa de direitos fundamentais. A ação civil pública também tem um tratamento na legislação infraconstitucional, tem uma lei específica, né, que versa sobre esse instituto, sobre esse procedimento, que é a Lei 7347 de 85, e essa lei que versa sobre, né, a responsabilidade de danos, né, sobre os danos que alcançam o meio ambiente, que alcançam um consumidor, que alcançam bens de natureza artística, estética, de natureza também histórica, paisagística. Então você tem aí o que? Qualquer direito que tem essa perspectiva de ser difuso coletivo, tá? E aí a Constituição de 88 também traz a ação civil pública, né, como uma importante ferramenta, né, ou seja, com funções institucionais que se atribuem ao Ministério Público, né? Então o Ministério Público, nesse contexto, através da ação civil pública, ele passa a ter um papel importante na medida em que ele pode estabelecer uma relação de proteção com o patrimônio público e social, com o meio ambiente e com outros interesses difusos e coletivos, tá? Algumas leis também versam sobre essa possibilidade da ação civil pública. Uma delas é aquela que versa sobre as pessoas portadoras de deficiência, que é a Lei 7853 de 89, que fazem o quê? Que a tutela coletiva e difusa das pessoas portadoras de deficiência. Temos uma lei também, que é a 7913 de 89, que versa sobre essa relação dos investidores e do mercado imobiliário, né? Veja que eu estou falando que mercado imobiliário, algo que é difuso e que é coletivo. Então, como você vai realizar a proteção desses investidores? Então, é importante tratar sobre isso. Outra lei também de relevância significativa foi a Lei 8069 de 90, sim, que é o famoso ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata sobre interesses difusos e coletivos que alcançam as crianças e os adolescentes aí de maneira já individuais, né? De direitos individuais, ok? Tem também uma lei importante infraconstitucional, que é objeto também de ação civil pública, que é a Lei 8.078 de 90, que nada mais é do que o nosso Código de Defesa do Consumidor, que nos artigos 81 a 104 versa sobre interesse, ele traz uma novidade, interesse difuso, coletivo e individuais homogêneos, né? Ou seja, somando essa perspectiva aí, o artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública, né? Então veja que quando eu falo de novas possibilidades protetivas, quando a gente fala de direitos difusos e coletivos, eu estou falando que há o quê? Um novo perfil da ação civil pública, né? Que tem uma tutela jurídica agora que é voltada para difuso, coletivo e também os individuais, tá? Sobretudo os individuais homogêneos, tá? Então nós temos aqui, enquanto objeto da ação civil pública, a possibilidade de se desencadear uma condenação em dinheiro e também uma condenação em obrigação de fazer e de não fazer. Ou seja, a ação civil pública, ela tem o condão de determinar o ressarcimento, o pagamento e também determinar que aqueles que estão agindo em desfavor de direitos coletivos
e difusos que eles venham a fazer ou não fazer algo, né, no sentido de se ter a proteção sobre esse viés. Mas, via de regra, o pedido imediato numa ação civil pública é um pedido que tem uma natureza condenatória, correto? Quando a gente fala de ação civil pública, eu queria falar sobre o objeto da ação civil pública. O que é que eu posso mencionar? Quanto ao cumprimento, né, de uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Então, na ação civil pública, né, você tem uma atenção especial com relação a uma obrigação de fazer, para que o bem que é protegido, né, o interesse difuso coletivo, né, por outro lado, tenha um atuar, né, devido, né, uma prática de um ato devido. E por outro lado, você tem uma ideia, quando se fala de uma obrigação de não fazer, para o que? Se cessar a atividade lesiva, se cessar o ato lesivo. Então isso é importante que a gente também fale da ação civil pública. Por quê? Porque quando não acontece isso, né, aquele que pratica o ato em contrariedade ao bem que se pretende preservar, né, o direito difuso e coletivo, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente, consumidor, enfim, ele pode ter dois tipos de imposição. Tá? Ele pode ter a imposição a posteriori por uma execução específica, que é o seguinte: determinar que alguém faça, tá? Como se nem sequer existisse ação civil pública. Tá? Então, a execução específica é agir como se nem sequer existisse ação. Né? A pessoa ela já teria que atuar dessa maneira. Ou aquilo que a gente chama de imposição de uma multa diária, né? Uma aplicação de uma multa diária, porque não houve a atuação conforme se esperava. Tá? Agora, essa aplicação de multa diária, desde que seja uma multa compatível, né? De acordo com o artigo 11º da Lei de Ação Civil Pública. Né? O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo específico, que é o artigo 84, que ele versa sobre isso também, que é a tutela específica. Se você fechar os olhos, você vai imaginar que aquilo que você está pedindo seria possível de se cumprir, né? Aquilo que você pretende alcançar na ação, você conseguiria se a pessoa agisse naturalmente. Então isso é o que a gente chama de tutela específica. E resultado prático equivalente, ou seja, quando após a ação você já não consegue reverter uma situação já realizada, mas algo que se aproxime com aquilo que se pretende. Tá? Caso não aconteça essa possibilidade, não resta outra alternativa, que é aquilo que a gente chama de conversão em perdas e danos, ou seja, você não tem mais como exigir que a pessoa atue daquela forma, e a forma que ela tem de, digamos assim, compensar, entre aspas, é o que? Através do pagamento. Isso você também pode observar aí no artigo 84, no parágrafo 3º, que versa também sobre um tópico específico, que é a possibilidade de deferimento, né, liminarmente de uma situação, toda vez que tiver um fundamento relevante ou um risco que venha a comprometer o resultado útil do processo. Tá? A sentença, né, a sentença na ação civil pública, ela é erga omnes, ou seja, ela é oposta contra todos e não inter partes. Tá? Por competência territorial, nós temos o órgão julgador. Tá? E uma coisa interessante na ação civil pública é que, apesar dela ter esse viés de erga omnes, né, de ter, quando falarmos dos legitimados, né, quem é que pode promover a ação civil pública, ela não impede que, à medida em que o indivíduo, né, de maneira particular, à medida que ele comprove o dano que ele sofreu, que ele possa mover a ação individual. Então, a ação civil pública, ela não elimina a possibilidade de propositura de ações individuais. Tá? Algo interessante é que nas ações na ação civil pública, ela tem uma maneira particular, né, de se executar, porque
ela é voltada para atender interesses da coletividade, aí vamos supor que ela foi julgada procedente. Ou seja, só que ela foi julgada procedente e para que isso venha a ser concretizado em uma eventual execução, cada um deve se habilitar e provar exatamente que foi vítima, né, de algo, né, como exemplo, um produto com defeito que foi lançado no mercado, que a gente fala de recall, né? Então, cada um que tem que provar que comprou aquele produto e qual foi o dano que sofreu exatamente decorrente daquele produto. Isso você consegue verificar no artigo 103, né, parágrafo 3º, né? Então, isso é importante que a gente venha deixar muito claro, né? E você tem o quê? Uma condenação genérica, ou então uma ação no direito individual, uma satisfação para o direito individual, tá? Outra coisa que eu queria também mencionar é que é possível, né, ter uma relação entre ação civil pública e controle de constitucionalidade, né? Ou seja, o STF avançou, entende que é possível se exercer controle de constitucionalidade na ação civil pública, desde que, né, o seja de maneira incidental, ou seja, controle difuso de constitucionalidade, não tem nada a ver com a pretensão deduzida, que é o objeto principal da ação civil pública, né? Então, é interessante que já tem até um posicionamento do professor Dirley também, né, de que esse controle de constitucionalidade não só compete, né, quando se tratar de algo difuso ou coletivo, mas que também ele é cabível nos casos em que há um envolvimento individual homogêneo, tá? Então, isso é possível também. E também na ação civil pública, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, como eu falei que é difuso, só cabe no caso concreto, tá? Então a ação civil pública também tem um aspecto interessante, né, nesse ponto, porque através da ação civil pública também tem uma destinação constitucional, né, que é exatamente de ser um instrumento de controle, né? Então, ela, na verdade, por ser um instrumento de controle, ela tem a possibilidade de se versar sobre a efetivação de uma política pública, de um direito fundamental. E nesse caso, né, o Ministério Público também pode exercer uma provocação e o poder público, né, realizar um efetivo controle na medida em que se implemente as políticas públicas referentes à saúde, à educação, à previdência, tá? E isso não se trata de uma intromissão indevida pelo Poder Judiciário de forma nenhuma. E aí você pode também tratar que existem princípios, né, que podem ser efetivados através da ação civil pública, de igualdade, justiça social, economicidade, eficiência, moralidade administrativa, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso pode, na verdade, servir como fundamento de uma ação civil pública, tá? Porque é interessante falar disso. As políticas públicas, né, de um modo geral, e as políticas que são políticas constitucionais, não se trata de questão de discricionariedade, não, né? Se trata nem de liberdade do administrador de fazer ou deixar de fazer, mas como a política pública tem um viés de utilidade social, e aí é que entra a questão do controle de constitucionalidade, né? O Estado tem que, na verdade, atender tanto a política pública A quanto a política pública B e, assim, ter exatamente uma concretização daquilo que está contemplado como uma missão constitucional do Estado, tá? E agora eu queria tratar com vocês, né, de alguns pontos práticos, né, sobre a ação civil pública, né, um viés aqui mais direcionado a como peticionar, enfim, algumas observações que eu queria fazer. Bem, então, algumas dicas aqui sobre questões práticas, né, da ação civil pública. Eu queria falar de dois momentos, né? Na Constituição, ela tem previsão no artigo 129, inciso 3, parágrafo 1º, e aí se estabelece a possibilidade de um inquérito civil e associado à ação civil pública, justamente com vistas ao patrimônio público e social, tá? Envolve meio ambiente e tal, essas questões. Há uma inovação, porque se cria, como eu já tinha mencionado, uma função, né,
com o Ministério Público, né? Dentro desse contexto. Queria falar também que a ação civil pública tem a previsão da Lei 7385, 7347 de 85, e a gente consegue visualizar assim, de uma maneira muito clara, quando você tem, por exemplo, uma associação de bairro que vai mover uma ação civil pública porque houve uma reparação fora, por exemplo, do modelo de época de um imóvel que tenha sido tombado, tá? Então você pode aí pensar de maneira prática numa possibilidade de ação civil pública. Não cabe ação civil pública toda vez que se tratar para rever tributos, contribuição previdenciária, FGTS, não cabe ação civil pública, apesar de você imaginar de maneira individualizada, homogênea, mas não cabe, tá? Legitimidade, ou seja, quem é que pode propor uma ação civil pública, né? A ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela União, Estado e Município, pelas autarquias e pelas associações. As associações, já se quebrou essa regra, mas antes tinha esse rigor, desde que se tivesse no mínimo 1 ano de existência. E é importante que também se tenha uma preocupação, né, com a finalidade que seja estatuída para essa, a finalidade seja estabelecida para essa associação e o que ela vai, na verdade, propor, tá? Então, ela pode ter a finalidade estatutária relacionada ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ao patrimônio artístico, cultural, paisagístico, então tudo isso aí, tá? Legitimidade passiva. Pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, desde que venha causar uma lesão no bem tutelado, tá? Então isso é importante. A Lei 7347 de 85 traz a possibilidade de deferimento de uma liminar, tá? Desde que exista o fundamento da possibilidade do direito e que também tenha o quê? Um perigo, né, do dano, né, que venha comprometer o resultado útil do processo. Competência da ação civil pública, competência de primeiro grau, tá? Porque é no local onde ocorreu o dano. E aí, como a parte mais importante de uma ação, né, que são os pedidos, né, ou seja, aquilo que você pede ao juízo, né, você pode pedir a concessão da tutela de urgência, que é a liminar que eu tinha mencionado. Você pode pedir, pode não, né, no caso, se couber, tem que pedir. Você deve pedir a intimação do Ministério Público, né, que deve atuar na condição de custos legis, né? Você deve pedir a citação do representante legal, se for pessoa jurídica. Deve também se requerer a procedência do pedido, claro, né? E também a condenação em custas e honorários, isso é importante. Na ação civil pública, né, num objeto que envolve ação civil pública, isso pode ser passível também, a exemplo do meio ambiente, uma indústria que está poluindo o meio ambiente, o Ministério Público pode realizar o quê? Um TAC, né, um ajuste, né, de conduta, né? Então, esse TAC, uma vez descumprido pelo causador do dano, né, voltar a realizar o dano, esse TAC ele vai ganhar uma configuração de título executivo extrajudicial que vai possibilitar uma execução imediata desse termo de ajuste de conduta, certo? E aí nós podemos ter várias possibilidades, né, de utilização da ação civil pública, né, quando você tem a questão de violação à saúde, à vida, envolve dignidade da pessoa humana, toda vez que você tratar de competência do município que envolve servidor público, saúde. Então, todas essas situações aí são passíveis da propositura da ação civil pública. E como já foi um assunto que tínhamos tratado anteriormente, eu não realizei um maior aprofundamento e nos vemos na próxima aula.